Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 18 de agosto, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. O Evangelho que vamos refletir hoje é o de São Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã, viu outros que estavam na praça ociosos, e disse-lhe: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde, e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados, e disse-lhes: Por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam: Ninguém nos contratou. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e acabar nos primeiros. Vieram os de entardecer e receberam 1 denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também 1 denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: Esses últimos trabalharam só 1 hora e deste-lhes a mesma quantia que a nós, que suportamos o peso do dia e o calor? Mas o proprietário respondeu a um deles: Amigo, em nada te prejudico. Não foi 1 denário que ajustastes comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, o Evangelho da Igreja nos traz uma reflexão um tanto quanto intrigante dessa aparente desigualdade de tratamento. Mas a nossa visão humana nos faz uma confusão muito grande, porque esse proprietário é o próprio Deus. E ele se coloca nessa situação porque ele é bom com todos. E na nossa cabeça, aquilo que nós chamamos de bom é aquilo que trabalha conforme os nossos critérios. Aquela pessoa é boa porque me faz aquilo, ou aquela pessoa é boa porque é justo comigo. Quando essas pessoas nos desagradam de alguma maneira, elas deixam de ser boa e caem no nosso julgamento conforme aquilo que não foi nos atendido. Nessa parábola que Jesus nos traz, ele traz o dono da vinha, o Deus, que é bom. Esse Deus nos chama para buscar o seu reino, independente do momento ou da hora, mas a herança é igual a todos, é a vida eterna. O que mais queremos nós do que buscar o prêmio final, se não for a vida eterna? Não precisamos de mais nada. O nosso grande objetivo e o principal objetivo dessa vida é buscar a vida eterna. Nós aqui nesse mundo somos peregrinos. Nossa vida, ao olhar de Deus, é um piscar.
É um piscar de olhos a nossa vida, de tão passageira que ela é aqui. E se nós temos hoje a condição de buscar a vida eterna, é porque Jesus inaugurou esse reino. Através da sua morte, foi possível que ele entregasse para nós a possibilidade de buscar a vida eterna. Não somos nós, com a nossa competência ou com o nosso jeito correto de agir, que nós conquistamos o reino de Deus, que nós buscamos a vida eterna. É porque Jesus, antes de nós, foi lá e se entregou à morte, e morte de cruz, para que nós, perdoados dos nossos pecados, perdoados das nossas falhas, nós possamos alcançar a vida eterna. A gente não pode escolher o momento em que somos chamados. Quando Deus quer, precisamos ouvir e seguir ao seu caminho. Nós temos grandes exemplos de que pessoas foram chamadas bem antes e conquistaram o seu reino. Podemos usar o exemplo de Pedro, que foi chamado quando trabalhava, quando estava a pescar. O seu prêmio final, depois de tanta luta, depois de tanta dificuldade que ele teve que passar na sua vida, teve que abandonar casa, filhos, esposa, tudo aquilo deixou para trás para poder seguir a Jesus. Ele conseguiu a vida eterna. Se compararmos a vida de Pedro com a vida daquele ladrão da cruz, aos nossos olhos humanos, quanta desigualdade. Aquele ladrão da cruz roubou a vida toda e teve como prêmio a condenação na morte, e morte de cruz. Mas ele, no último momento, nos últimos respiros da sua vida, ele reconheceu o senhorio de Jesus e conquistou a vida eterna, porque lá na cruz Jesus lhe deu a sentença final: ainda hoje estará no reino de Deus, ainda hoje estará contemplando a vida eterna. É muito importante que nós possamos ouvir o chamado e seguir a esse Jesus, para buscar o nosso prêmio, para buscar o nosso salário, que é a vida eterna. Pode ser que nós não tenhamos outro momento, se nós não estivermos ali naquele lugar, quando o dono da vinha passar e nos chamar. Se queremos ficar esperando igual ao ladrão, podemos correr o risco de não ser chamados e perder a oportunidade de ganhar a vida eterna. Que nós possamos ir em direção a esse Deus que é bom, que nos chama. Ir em direção a esse Jesus que nos ama e que está de braços abertos para nos receber. Nós precisamos estar disponíveis para que nós possamos ganhar no final do dia a vida eterna. O final do dia da nossa vida deve ser premiada com a vida eterna. Deus é bom, e porque Ele é bom, Ele não quer nos condenar, mas Ele quer nos dar a vitória. Ele quer nos dar a vida verdadeira, que é a vida eterna. Como seria bom se conseguíssemos entender a importância desse chamado e seguir a esse patrão que é bom, que nos cuida, que nos ama, que nos paga o salário devido, que é a vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima quarta-feira e até amanhã.